Boa noite a todos. Saúdo os componentes da mesa. Bom, e sem mais delongas, passo a palavra para o professor Alexandre Gonçalves Matos, que falará sobre o tema trânsito e meio ambiente. O professor Alexandre Gonçalves de Matos, ele é graduado em Direito pela Casa, pela Unip do Tatuapé. Com muito orgulho, com muita honra voltar aqui, né, professor? Pós-graduando, lato sensu em Gestão de Direito de Trânsito pela Faculdade Mário Schemberg, pelo Centro de Estudos Avançados e Treinamento de Trânsito, SEAT-SP. Ele também é o presidente da ABRAT, a Associação Brasileira de Apoio ao Aposentado e ao Trabalhador. Também diretor da SAM Serviços, empresa especializada em serviços administrativos de trânsito. Passo agora a palavra ao professor e espero que aproveitem, que com certeza será uma ótima jornada. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, pessoal, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a mesa, agradecer pela oportunidade que a casa me dá e falar também, aproveitar esta observação, né, de ter tido a minha formação nesta casa, e digo aos senhores, tá? Os senhores também poderão estar aqui amanhã. Eu realmente acredito no desenvolvimento das pessoas, e esta casa ela dá realmente a oportunidade para que vocês tenham esta condição. Isso é muito bacana. E essa recepção, eu acredito, esse humanismo que o professor Wagner, né, ele realmente nos concede, não é todo lugar que é assim, pessoal, tenho certeza. Então, bom, eu gostaria de agradecer então ao professor Wagner Ginotti Pires, ao professor Carmen, toda a organização, na realidade, do evento, a Daniela, e também cumprimentar aí o nosso palestrante, professor José Ailton Garcia. Após a minha exposição, o professor José Ailton vai estar falando aqui para vocês sobre a desapropriação da água. Muito interessante. Então, após a minha fala, vamos ter aí a próxima apresentação. Bom, antes de iniciar aí a minha apresentação, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações iniciais, no sentido de chamar a atenção para a importância do operador de direito com conhecimento na área de trânsito. Eu digo para vocês com total conhecimento de causa, pessoal. O mercado é extremamente carente de profissionais que tenham conhecimento na esfera do direito de trânsito. E vocês vão, na realidade, ao longo da exposição, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Ainda considerado um dos países mais promissores, o Brasil ele tem aumentado a sua participação em relação ao consumo de veículos, né? Identifica-se, em razão disso, o crescimento e a necessidade de profissionais com conhecimento na área de trânsito. Eu acredito até que a falta do profissional talvez explique tamanha a corrupção e tamanha quantidade de supostos profissionais de conhecimento aí duvidoso que nós temos no mercado. Eu tenho certeza que alguém aqui, a grande maioria das pessoas, conhece, por exemplo, um despachante, né, ou conhece alguém que, ligado a alguma autoescola, resolva algo ligado à área de trânsito. Agora, para constatar o que eu quero transmitir para vocês, eu pergunto e já peço a primeira colaboração dos senhores. Me ajudem. Quem conhece aqui um advogado que se declara realmente especialista em direito de trânsito? Por favor,
faça um sinal, levante a mão. Olha, não vejo ninguém. Ótimo, temos aí alguém que realmente conhece uma pessoa. Então, pessoal, eu constato desta maneira aquilo que eu acabei de colocar para os senhores, né? Seja na esfera civil, na esfera penal, em todas as áreas do ramo do direito. Nós temos aí realmente um direito de trânsito carente de profissionais. Bom, então eu quero que as pessoas realmente, olha aí, as agressões causadas pelo trânsito. Este som já nos diz muita coisa, né? Nós estamos acostumados aí com barulho, e este barulho já uma poluição, né, ao nosso meio ambiente causada pelo trânsito. Bom, senhoras e senhores, evidentemente que não dá, meio ambiente é maravilhoso. Aliás, eu fico honrado pelo tema, né, pela oportunidade de falar sobre meio ambiente. O meu objetivo aqui é fazer um link do trânsito, tá, entre o trânsito e o meio ambiente. Como assim fazer um link? O que eu vou trazer para os senhores é justamente os principais pontos no qual o trânsito influencia a questão do meio ambiente, né? Hoje nós temos aí 202,7 milhões de habitantes, né? São 45,4 milhões de veículos. Eu tenho certeza que é alarmante se considerarmos que esses números só tendem a crescer. O tema trânsito e meio ambiente ele pode ser observado por vários ângulos, né? Então, nesta oportunidade, a gente vai estar analisando tão somente as agressões, tá, que o trânsito pode causar aí ao meio ambiente. Agora, eu trago, por exemplo, alguns dados. Quero trazer aqui dados sobre a poluição terrestre, o impacto sobre a fauna, poluição do ar, a poluição sonora, como acabamos de exemplificar, enfim, todos os problemas possíveis que o trânsito traz para o nosso meio ambiente. A nível de conhecimento, pessoal, nós temos aí São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, ela é uma cidade que possui 2 veículos para cada 3 habitantes. É interessante, né? Nós estamos tão próximos em uma cidade que quase que 1 veículo para cada habitante. Em contrapartida, a nível também de conhecimento, a cidade de Porto Walter. Porto Walter fica no Acre e é a única cidade no Brasil, a única cidade que não possui veículos registrados. Como nós podemos observar aí, eles ainda estão utilizando aí, né, a tração animal. É incrível, né, pessoal, acreditar nisso, né? Nos dias de hoje, eu acho que quem quiser sossego realmente tem que ir até Porto Walter, né? Porque lá vocês não vão ter o problema com a poluição. Bom, então nesta exposição nós trazemos aí os malefícios e os benefícios, né? A priori cumpre destacar, só um minutinho, cumpre destacar que com a invenção da roda, tem incomensurável importância para o progresso da humanidade, né? Principalmente depois da tração mecânica, né, que substituiu a tração animal. Ao contrário do que acontece ainda lá no Acre, né, pessoal, nessa cidade que não chegou ainda nesse patamar. Mas nós temos também, além dos proveitos, vieram os malefícios. Dentre eles, podemos destacar aqui a questão da poluição atmosférica, visual, sonora, os gases poluentes, né, os produtos tóxicos, incêndios devastadores causados muitas vezes
por uma simples bituca de cigarro, ou seja, o motorista, muitas vezes o caminhoneiro, ele para descansar e ao lançar uma bituca de cigarro pelo vidro do veículo, o motorista em geral, ele pode causar incêndios realmente devastadores. Parece incrível esta informação, mas isso acontece e isto é real. Nós temos aí um péssimo exemplo, né, da poluição terrestre, aliás, também uma infração de trânsito. Eu trago aqui também, já que estamos fazendo esse link entre trânsito e meio ambiente, né, esta curiosidade. 2 trechos da BR-040 têm grande importância na história das nossas rodovias brasileiras. O trecho entre Petrópolis e Juiz de Fora, compreendida entre a Estrada da União e Indústria, ele é a primeira rodovia brasileira e foi inaugurada em 23 de junho de 1861 por Dom Pedro II. Então, é interessante o nosso início, né, o início das nossas rodovias. Bom, uma das bases do nosso estudo, a Lei 9.503, o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Também aí alguns exemplos, né, o artigo 171, o 172, o 227, que são infrações ligadas à questão da agressão ao nosso meio ambiente. E pessoal, olha, gostaria também já agora no início, eu percebo que algumas pessoas também estão tomando as anotações, e eu gostaria de já no início presenteá-los com uma informação. Eu, ao final da exposição, vou deixar ali o meu e-mail, o endereço do Face, e o que os senhores poderão fazer? Poderão me mandar uma mensagem, e todos aqueles que quiserem, vou transmitir todo este material, tá, para vocês. Bacana? Legal? Muito bem. Então isso é importante porque como eu faço aqui este link, e no momento que eu disponibilizo para os senhores este material, poderá servir aí de repente um start, né, inicial, e quem sabe os senhores não se propõem a fazer aí um TCC, enfim, fazer um trabalho na área também do direito de trânsito. Tenho certeza que o professor Wagner irá apoiá-los, não há dúvidas. Bom, pessoal, olha, o artigo 1º, parágrafo 5º do CTB, os órgãos de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, eles darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluindo a preservação da saúde e do meio ambiente. E traz também no seu artigo 139, né, que foi acrescentado no inciso 2, que é acrescentado pela Lei 12.009, de 29 de 7 de 2009, a previsão da instalação de um equipamento chamado mata-cachorro. Né? Quem já ouviu falar do mata-cachorro? Então, né, muito utilizado inclusive em motocicletas, né, nas picapes. Então aí eu acredito que um contrassenso do nosso legislador, né? Porque dizemos que a defesa à vida, né, eu acho que não foi bem escolhido aí o nome desta peça. Uma outra questão também que podemos chamar a atenção aqui é a Lei Municipal 13.478. Em seu artigo, essa lei ela dispõe sobre a questão em seu artigo 161, é proibido o depósito de entulhos, terra, resíduos de qualquer natureza com massa superior acima de 50 quilos, né? E aí ela diz também que o disposto deste artigo aplica-se também aos veículos abandonados nas vias. Então, fazendo esse link entre o direito de trânsito e meio ambiente, nós temos aí essa situação que é comum, muito mais comum do que se imagina. Então, se você tem, por exemplo, se depara numa situação dessa, como agir? Olha, através desta lei que você passa a conhecer, esse veículo abandonado, ele pode ser, inclusive, geralmente, né, quando fica abandonado, ainda é utilizado muitas vezes por meliantes, sei lá, pessoas mal intencionadas aí que se escondem, né, para assaltar, enfim. Agora, a prefeitura, ela tem um canal, tá, que é o 156, né? Esse é o canal de comunicação
para que você possa solicitar, por exemplo, a retirada desse veículo. Bom, os fiscais da prefeitura, eles vão até o local, eles vão afixar um aviso, né, neste veículo, e o proprietário vai ter um prazo de 5 dias para estar retirando esse veículo. Qual o procedimento? Não retirou o veículo, eles vão verificar se esse veículo, de repente, se ele não é objeto aí de um crime, enfim, e tomado todas as precauções, e esgotando todas essas instâncias e o proprietário não ser encontrado, o veículo ele vai ser recolhido, tá, ao pátio da subprefeitura, e aí ele passa a ser considerado sucata. Então, muito importante essa questão. Nós temos também a resolução 168, né? Eu anoto também esta resolução, que deverá ser objeto de estudo para aqueles que se interessem pela área, porque ela traz aí as normas regulamentares para o processo de formação, especialização e habilitação do condutor de veículo automotor e elétrico. Traz os procedimentos para os exames, o curso e avaliação para habilitação, renovação da carteira de motorista, a mudança de categoria, enfim, todos os procedimentos estão aí na resolução 168, né, que está consolidada, inclusive, ela tem algumas alterações, mas é importante destacar também o seguinte: olha, o veículo como agente poluidor do meio ambiente, ele muitas vezes requer, digamos assim, um tratamento, requer uma manutenção adequada, e por vezes o condutor, ele sequer sabe quais os pontos que ele deveria, digamos assim, dar uma atenção para diminuir, né, a emissão dos poluentes, por exemplo. E chama atenção até para uma problemática. Meio ambiente, pessoal, para quem tem aí a carteira de habilitação, para quem é habilitado, ele deve fazer parte do currículo do motorista. Agora, o que nós vemos muitas vezes é esta fase, digamos assim, sendo burlada. Um grande exemplo que nós vemos nos dias de hoje, eu acredito que, né, não que alguém já ouviu falar, mas quando o condutor ele atinge os 20 pontos, ou tem lá uma infração que por si só gere a suspensão do direito de dirigir, o que vai acontecer? Ele teria que passar por um curso de reciclagem, né? Infelizmente, o que nós vemos hoje? Nós temos aí notícias, né? Isso é facilmente constatado na web por várias notícias que são vinculadas. Eles burlam o curso de reciclagem. E muitas vezes se dizem, para que fazer esse curso, né? Mas está aí a importância, quando nós olhamos para o nosso meio ambiente, daí uma explicação, tá? Para que se faça realmente o curso de reciclagem. Então, quando você tiver ali aquele conhecido, sei lá, um parente, um amigo, não importa, que se deparou com uma situação da suspensão do direito de dirigir, que tiver que fazer o curso de reciclagem, muitas vezes ele vai te perguntar, né? Poxa, conhece alguém aí que quebra o curso de reciclagem? Geralmente é isso, né? Então incentive essa pessoa, incentive esse amigo, incentive para que ele realmente passe por este curso, né? Até mesmo porque lá ele vai reviver situações com relação ao meio ambiente que deve ser estudado, ok, pessoal? Bom, a resolução 358, né, ela também é importante o seu estudo. A poluição, ela vai trazer as noções de proteção e respeito ao meio ambiente e de convívio social, que é exatamente o que eu estou colocando para os senhores. A poluição ambiental causada por veículos automotores, emissão sonora de gases, partículas, a manutenção preventiva, que foi exatamente o que eu acabei de dizer, enfim, traz todo o aparato para que o condutor ele realmente esteja em dia com o conhecimento e possa, desta maneira, ajudar o nosso meio ambiente. Bom, e como contribuir, né? Uma vez que ele tem o conhecimento, ele vai manter o veículo em perfeito estado. Isso inclui aí a regulagem dos níveis aceitáveis de emissão de poluentes e, enfim, tudo aquilo relacionado aí à emissão dos gases. Bom, uma outra questão também é a lei Cidade Limpa, né? A princípio, eu até acredito que a população relutou um pouquinho com relação à aceitação dessa lei,
Eu diria que principalmente os comerciantes, né? Aqueles que de repente é comerciante, ou que é ligado, ou teve conhecimento aí dos comerciantes. Quando veio essa lei Cidade Limpa, ela não foi bem recepcionada. Uma boa parte, digamos assim, da população se sentiu prejudicada, houve inclusive algumas ações para tentar ir contra esta lei. Mas a grande verdade, ela dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana, né? Então eu encaro ela como algo positivo, realmente, dentro do nosso ordenamento. Ela busca, entre outras ações, atacar a poluição visual e a degradação ambiental, preservar a memória cultural e a história, facilitar a visualização das características de ruas, avenidas, fachadas e elementos naturais construídos na cidade. Agora é o seguinte, eu acredito também que a prefeitura não esteja fazendo a lição de casa, né? Conforme os senhores vão ver agora. Eu dei uma volta no entorno da faculdade, aqui no bairro mesmo, e eu fiz questão de trazer algumas informações para demonstrar como esta lei não está sendo fiscalizada. Talvez até tenha sido fiscalizada no início, mas hoje o que se vê é isso aí, olha. E aí eu até fiz essas fotos, tá? Ligado justamente à área de trânsito, porque se você andar pela cidade, você vai ver, lógico que eu apaguei aí o telefone, longe, né? Além de estar burlando a lei, né? Está cometendo aí um crime ambiental, essas pessoas que fazem uso desse tipo de propaganda, além de ser um tremendo contrassenso, né? Porque o empresário que ele trabalha corretamente, o que ele faz? Ele contrata lá uma rádio, um jornal, ele vai investir realmente na sua propaganda, mas uma propaganda legal, correto? E aí nós vemos isso aí, né? Emporcalhando a cidade, os postes, e fora a questão também dos trânsitos, né? Temos aí outros exemplos. Pessoal, se alguém estiver passando por situações, né? Temos o mercado imobiliário, né? Que também desrespeita bastante essa questão da lei Cidade Limpa, como podemos ver. Mas, olha aí, vocês veem que realmente as fotos foram feitas aqui próximo, né? Provavelmente alguns aí até conhecem. Aqui é interessante, né? Você está pagando 2 veículos e andando com um, parcelas em atraso, busca e apreensão. Fique calmo, temos a solução. Pessoal, creio eu, né? Aliás, não tenho dúvidas, esta propaganda, apesar de ser extremamente ilegal e uma agressão também ao nosso meio ambiente, ela de alguma forma está ligada ao ramo do direito. Aliás, né, qual o profissional que é habilitado para lidar com essa situação? Um advogado. Aliás, os senhores serão, né? E esse realmente não é o caminho. Isso realmente, além de emporcalhar a cidade, nos envergonha. Eu acredito nisso. Acredito que os senhores realmente... Olha lá, o pai Joaquim. Deixa eu passar logo antes que alguém queira perguntar depois o telefone, né? O pai Joaquim, ele promete fazer verdadeiros milagres, né? Bom, pessoal, então vamos sair passando dessa parte tão feia, né? Vamos para a parte um pouco mais bonita. Olha que foto linda, que imagem maravilhosa. Não é linda esta imagem? Pois é. Infelizmente, fazendo este link do trânsito e o meio ambiente, eu não gostaria, tá? Mas eu tenho a obrigação de trazer para os senhores uma imagem não tão bonita assim, trazer realmente ao conhecimento dos senhores o que é o impacto do trânsito para a nossa fauna. Você sabia o que mais provoca a morte dos animais silvestres no Brasil? Atropelamento. Uma estatística divulgada pelo Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, revela um dado assustador. Por ano, pessoal, 5 milhões de animais grandes, como a anta, por exemplo, são mortos nas estradas brasileiras. Se nós considerarmos os animais pequenos, esse número ele é ainda mais assustador.
Nós temos aí um mapa da nossa fauna, né, que são os principais. Olha, 475 milhões de animais selvagens atropelados, tá? É bastante coisa, né? E aí uma imagem realmente que não deveria existir, né? Nós temos até uma onça pintada ali, olha. Temos o lobo, temos o cachorro do mato, tamanduá-bandeira, o tucano. Agora, temos que chamar a atenção para este número, porque ele realmente é alarmante, né? Se a gente for analisar, mas nem se tivesse aberto a caça aos animais, ia morrer tantos animais, né? E aí nós temos aí algumas soluções, por exemplo, né? O desenho ele nos traz aí algumas soluções, que seria, por exemplo, as passagens subterrâneas ou elevadas nas rodovias, né? O desenho tem o objetivo de animar aí a trazer a ideia do que seria, mas são atitudes simples que a engenharia nos traz, mas que infelizmente os nossos governantes parece que não, né, parece que eles estão sem dinheiro, né, pessoal, para fazer as obras devidas, né? Para onde será que está indo todo esse dinheiro, né? Que poderia ser aplicado, inclusive. E aí, uma mensagem, né? Dê passagem à vida. Dê passagem à vida. O que podemos fazer, então, para que a gente possa contribuir, digamos assim, com a diminuição da mortandade? Olha, eu creio que respeitar os limites de velocidade é uma das coisas que podemos fazer. Então, se você tiver... A maioria dos animais, inclusive, eles são mortos à noite, tá? A grande maioria são mortos à noite. E é evidente que se você estiver dentro do limite de velocidade permitido, e eu acredito que vai diminuir a probabilidade para que você faça ter um atropelamento de um animal. Além do que, se você imaginar um veículo aí a 100 por hora atropelando uma onça ou um outro animal de 40, 50 quilos, o risco de acidente fatal também para o condutor é muito grande, né? Mas é isso aí. Então, passando dessa triste fase aí, que é a relação dos animais, nós temos aí a poluição do ar e a poluição sonora. Bom, o artigo 228, ele fala o seguinte, né, da Lei 9.503: usar equipamentos de som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN é uma infração grave, com multa e retenção do veículo até a regularização da situação. O 231, transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos, derramando ou lançando objetos, né, também uma outra situação. E se não bastasse, né, porque infelizmente nós temos uma outra problemática também no Brasil, como é, por exemplo, agora uma questão que está sendo muito debatida, né, a diminuição aí da idade penal. Ou seja, a lei que existe, muitas vezes, ela até funcionaria se ela fosse aplicada, né? Mas ao invés de criarmos condições para aplicar as leis que existem, parece que insistimos em cada dia criarmos novas leis, né? E aí nós temos... Calma, pessoal, ninguém vai levantar e bater palma, hein? Era só para exemplificar, né, a lei do pancadão. Então, para trazer o exemplo, eu vi que o pessoal, pelos murmúrios aí, tem gente que já ia querer levantar, né? Pessoal, era apenas para exemplificar. Então, olha, criado a lei do pancadão, como se não bastasse o que já existe, não é verdade? Sem nenhuma necessidade, se a gente realmente cumprisse aquilo que existe. Bom, o artigo... essa lei ela dispõe sobre a emissão dos ruídos sonoros provenientes de aparelhos de som instalados em veículos automotores, né? Então imagine você para um veículo desse aí na tua janela e você ali querendo descansar e alguém já deve ter passado por essa situação sendo incomodado, né? Então, olha, artigo 1º, proibido emitir ruídos sonoros enquadrados como de alto nível pela legislação vigente
mais restritiva proveniente de aparelhos de som de qualquer natureza e tipo, portáteis ou não. Bom, tem-se como nível suportável para o descanso e o sono a faixa dos 40 decibéis. Isso aqui numa orientação da Organização Mundial de Saúde. E aí, se você está com alguns sintomas, né, que você não sabe de onde vem, de repente essa poluição sonora, né, que pode te causar aí a insônia, o estresse, a depressão, o cansaço, perda de memória, olha quanta coisa, agressividade, dores de cabeça, aumento da pressão arterial, podendo chegar ao extremo, inclusive a questão da surdez, né? É isso aí, pessoal. Agora eu trago para os senhores uma outra informação também muito interessante sobre a CETESB. E para trazer esta informação, tá, eu fui inclusive fazer uma entrevista junto ao gerente, tá, responsável pela CETESB, para confirmar uma série de informações. Aliás, também ao final da exposição, dentro do endereço eletrônico, os senhores poderão me mandar, eu vou disponibilizar na realidade, ou na página do Facebook, um link para que os senhores possam assistir a esta entrevista. Ela é muito esclarecedora. A CETESB ela foi criada em 1968 e ela é responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento das atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de preservar, recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo, né? Então eu entrevistei lá o Carlos Ibsen, que me recepcionou muito bem. Evidentemente, eu expus para ele, inclusive, este trabalho que vamos fazer aqui hoje. E ele explicou tudo sobre a questão da fiscalização de fumaça preta, autuação, na realidade, dos motoristas infratores. Inclusive, aqueles que assistirem esta reportagem, né, vão ter conhecimento das falhas, inclusive, que existe na fiscalização, né? As multas aplicadas pela CETESB, elas são multas altíssimas, tá? Nós temos aí notícia de proprietários de veículos que tiveram um valor tal que já não compensava pagar, para você ter uma ideia, ou seja, o valor de multa superou o valor do veículo. Agora tem um porém, né? Lógico que a gente diz, você está poluindo quando não deveria, a multa ela é válida, só que tem um porém, pessoal. Eu vou explicar para os senhores agora apenas um pequeno trecho de como é feito, por exemplo, essa fiscalização, né? Nós temos aqui este cartão, tá? Este cartão aqui, que é o cartão, deixa eu ver se isso ele está aí, ó. Este cartão, ele foi inventado, na realidade não o cartão, mas Ringman, tá? Ele foi um professor de engenharia agrícola, viveu lá em 1861 em Paris, e depois de se formar a partir das escolas públicas de Paris, Ringman estudou no Instituto Nacional de Agronomia, onde era um excepcional aluno. Ele se tornou um engenheiro agrônomo em 1880 e desenvolveu um simples conjunto de grades a partir da densidade, para medir a densidade da fumaça, que chama-se hoje essa escala de Ringman. Estas grades são usadas ainda hoje, então é muito interessante a forma com que é feito esse teste. Então, esse cartão ele possui um orifício e o agente de trânsito, a uma determinada distância, ele vai apontar este cartão, né? E de acordo com a cor da fumaça, digamos assim, o grau, tá, de cinza dessa fumaça, é que esse condutor ele vai ser enquadrado. Conforme eu disse, a infração realmente, o valor é altíssimo e ele é dobrado na sua reincidência, além de ser alto. Só que tem um problema, né? Parece uma forma arcaica, de repente, de estar fazendo a medida, mas tem um problema. Isso aí, ele vai depender da posição do vento, do sol, de uma série de outras situações. Na reportagem, vocês conseguiram entender melhor, né? E de repente fazer uso dessas informações
até para combater, se for o caso, alguma multa, digamos assim, indevida, ok? Bom, nós temos aí, eu trouxe também à tona de novo a questão da Controlar. A Controlar, pessoal, também não foi muito bem recebida pela população em um primeiro momento, tá? Até mesmo porque gerou um custo, né, para a população. É um programa que inspecionava todos os veículos registrados no município de São Paulo. O objetivo era reduzir a poluição e assim melhorar a qualidade de vida dos paulistanos. Esse é o objetivo. Mas o contrato com a prefeitura foi encerrado, né, agora em 2014. Em janeiro de 2014 tivemos boatos de suposta corrupção. Suposta corrupção, né? Puxa vida. Hoje em dia a gente fica pensando, né? E aí, será que tinha realmente corrupção envolvida, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existe ação, inclusive, debatendo toda essa questão, tá? Aqui eu trago para os senhores uma questão tão simples, né? Parece tão banal, mas um alerta, na realidade, sobre o risco de abastecer o veículo sem respeitar a trava da bomba. Isso acontece, é muito comum acontecer. Eu acredito que os senhores aí que são motoristas, quando chega para abastecer o seu veículo, muitas vezes o frentista ele quer a bomba trava, mas ele quer completar, né? E isso realmente também traz danos ao meio ambiente, além de poder também trazer danos ao próprio frentista, né, o funcionário do posto. Enfim. E aí vamos trazer aqui informações sobre o monóxido de carbono. Então vejam vocês que ainda dentro deste link, trânsito e meio ambiente, o monóxido de carbono emitido por veículos leves é responsável por 68,4% do total desta fonte de poluição. Os veículos pesados contribuem com 28,6%, os processos industriais 2,2% e a queima de lixo com 2,6%. A liberação do monóxido de carbono ela é mais intensa em situações onde o automóvel está parado com o motor ligado, né? Podemos citar aí o agravante são os nossos congestionamentos, né? E aí de repente um ponto para a gente repensar essa questão do rodízio. Lógico que todo mundo quer ter o conforto de trabalhar com o veículo, até mesmo porque, né, o nosso sistema de transporte público ele é excepcional, é maravilhoso, né? E mesmo assim os senhores insistem em trabalhar no conforto do veículo, mas a gente tem que repensar também. Então, essa é a grande realidade, tá? O monóxido de carbono ele representa uma grande ameaça para a saúde dos seres humanos, podendo provocar até mesmo a morte, já que ele se fixa estavelmente nas hemácias, impedindo o transporte do oxigênio pelo organismo. A fim de minimizar o problema, os carros hoje em dia, os modernos, né, eles apresentam uma utilização de catalisadores, que auxilia, na realidade, na diminuição da liberação do monóxido de carbono. Esse catalisador, que é esta peça, vamos voltar aqui, olha. O catalisador, gente, essa peça aqui, ela vai dentro do escapamento do veículo. Eu chamo a atenção para uma seguinte questão. Muitas vezes, o escapamento ele se torna muito caro por causa desta peça. Você passa num buraco, estoura o escapamento, você vai até a oficina para trocar o escapamento. Então, cuidado, porque a pessoa da oficina, já conheço casos, através dessa pesquisa, em que o mecânico ele olha e fala, olha, vamos colocar este escapamento aqui que é bem mais em conta, porque ele não tem o catalisador. Então aí vai ficar na tua consciência de que forma que você vai estar contribuindo para o nosso meio ambiente. A poluição do ar também ele afeta aí, 20% dos brasileiros têm algum tipo de alergia e 6 em cada 10 desenvolve doença nos olhos. Né? As pesquisas aí, elas demonstram ainda que a exposição por mais de 2 anos a apenas uma das partículas inaláveis presentes na poluição atmosférica, o MP10, ele é capaz de aumentar em 32% o risco de morte para os diabéticos, 28% para os portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, e aumenta em 27% para aqueles que têm a insuficiência cardíaca. Então, realmente, né, a problemática aí da nossa poluição.
A gente, infelizmente, vive, né, pessoal, nesta panela de pressão. E isso se agrava ainda mais na nossa, digamos assim, nessa época do inverno, tá, de junho, onde os poluentes eles demoram mais em dispersar. E aí nós temos também algumas fotos, né, que chocam de certa forma, mas a gente tem que mostrar, porque essa é a nossa dura realidade, né? Um pulmão normal, um pulmão com câncer, a asma, a rinite, a bronquite, a conjuntivite e tantos outros problemas que muitas vezes a gente sabe que é causado pela poluição. Em contrapartida, hoje, nós temos um mercado alternativo, trago essa informação, dos veículos sustentáveis, né? Então, existe um mercado alternativo, as alternativas sustentáveis, ou seja, que trazem menor impacto negativo ao meio ambiente e que podem gerar uma economia também aos proprietários do veículo. Lógico que essa economia vai vir depois, né? Porque de pronto os carros elétricos, evidentemente, muito mais caros, né? Mas nós temos aí, olha, algumas marcas, a Toyota, a Renault, tem vários modelos, inclusive, já circulando aqui no Brasil. Curitiba, pessoal, Curitiba e Rio de Janeiro são as cidades que mais possuem esses veículos que está sendo introduzido no transporte público e também utilizado aí pelos taxistas, tá? Bom, pessoal, agora, o que eu fiz? Para não ficar só nessa teoria, como eu disse, o objetivo é fazer um link aqui, tá, entre o trânsito e o meio ambiente. Então, para não ficar somente nessa teoria, eu peço a atenção dos senhores e a paciência, né, de todos, para que a gente faça aqui, a gente possa assistir um vídeo, tem mais ou menos 5 ou 6 minutos, alguns de repente já podem ter visto esse vídeo, mas ele vai servir, eu peço que prestem atenção no vídeo, tá? Porque ele vai servir de comparativo entre a realidade de hoje e a ficção, né? Ou seja, a ficção de agora ela pode ser a realidade do amanhã, tá bom? Então, aqui uma suposta carta, né, escrita no ano de 2070. Ano 2070. Eu acabo de completar 50 anos. Mas olha para minha aparência, é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais, porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas desta sociedade. Recordo quando tinha 5 anos, tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente 1 hora. Agora, usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam suas formosas cabeleiras. Agora, raspamos a cabeça para mantê-la limpa sem água. Antes, meu pai lavava o carro com água que saía de uma mangueira. Hoje os meninos não acreditam que utilizávamos a água desta forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água. Só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora, todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele, das vias urinárias, são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Os assaltos por um bujão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era de 8 copos por pessoa adulta. Hoje, só posso beber meio copo.
A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar fossas sépticas como no século passado, porque a rede de esgoto não funciona mais por falta d'água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas, que já não tem mais a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. O ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminui o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos. Como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos, 137 metros cúbicos por dia por habitante. Quem não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam como energia solar. Não são de boa qualidade, mas se pode respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns países, restam manchas de vegetação com seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro e os diamantes. Aqui não há árvores porque quase nunca chove, e quando chega a ocorrer uma precipitação, é de uma chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição das indústrias do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale algo, e quando eu era jovem, descrevo o quão bonito eram os bosques, lhe falo da chuva e das flores, do agradável que era tomar banho, poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse. O quanto éramos saudáveis. E ela pergunta-me: papai, por que a água acabou? Então, sinto um nó na garganta. Não posso deixar de me sentir culpado, porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente sem prestar atenção a tantos avisos. Agora nossos filhos pagam um alto preço. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreenda isto. Enquanto ainda é possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra. Água que nasce da fonte serena do mundo, que abre um profundo rotão. Água que faz inocente riacho design, corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão. E depois da
os igarapés vão guiar a mãe d'água, misteriosa canção. Água que o sol evapora, o céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas da inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. 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 Bom, pessoal, como gostaria de voltar atrás, né? Esta é uma frase que chama aí a atenção. E agora, continuando na exposição, eu acredito que os senhores, evidentemente, com o passar do vídeo, puderam perceber que já passamos aqui por situações dentro da exposição que traz ali dentro de uma ficção, né? Mas e aí? Até quando vamos ficar achando que isto é uma mera ficção? Eu vou demonstrar para os senhores mais à frente que situações bem semelhantes já acontecem não muito longe daqui. Acontece aqui mesmo, no Brasil, né? Bom, mas ainda há tempo da gente fazer realmente alguma coisa. Olha, o mapa hidrográfico brasileiro, o Brasil possui um território privilegiado em potencial hídrico, que detém uma das maiores reservas de água doce do mundo, tá? Estas reservas estão distribuídas em rios que compõem as nossas bacias hidrográficas, de longas extensões, e favorecem também a geração da energia, né? Aí nós temos o mapa da nossa vegetação brasileira. O Brasil também possui uma rica diversidade de vegetação, e nela se destacam 8 tipos principais. Isso se deve à grande extensão do nosso território. São elas a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, Campos Sulinos, a Mata Araucária e os mangues. O nosso bioma é rico, aliás, ele é o mais rico e o mais cobiçado do nosso planeta. Nosso ecossistema realmente, não resta dúvida, né, pessoal, o quanto ele é cobiçado. E temos que nos ater realmente a estas questões, tá? Eu diria para os senhores o seguinte: nosso bioma ele chega a ocupar uma área de 4 milhões, em torno de 4 milhões de metros quadrados, que corresponde a mais de 40% do território nacional. Ele é constituído principalmente por uma floresta tropical, no caso a Amazônia, né? Que passa pelos territórios do Acre, do Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e parte do território do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Mesmo sendo o nosso bioma mais preservado, cerca de 16% da nossa área total já foi devastada.
o que equivale a 2,5 vezes a área do estado de São Paulo. Dentro deste link trânsito meio ambiente, eu trouxe apenas alguns, eu diria que os principais componentes, tá, de um veículo. O automóvel é um objeto composto por vários elementos, evidente, mas que fica no meio ambiente por meses, anos, décadas, milênios, né, quiçá por tempo indeterminado. Então temos aí o vidro, 4.000 anos o tempo da decomposição, lata 5.000 anos, o alumínio mais ou menos 100 anos, tecidos de 100 a 400, couro até 50 anos e a borracha indefinido. O melhor caminho para estes automóveis, para estas carcaças, sucatas, digamos assim, o melhor caminho, com certeza, não é o fundo das nossas represas, né? Eu creio que as pessoas devem ter visto nas reportagens, agora que baixou o nível da nossa água, muitos veículos, muitas carcaças de veículos encontradas nas nossas represas. Os veículos são lançados no meio da mata, enfim, da nossa vegetação, e lá fica durante muito tempo contaminando aí o nosso ecossistema. Uma realidade também que nós já convivemos com ela, né, que também passou ali no vídeo, a questão da produção da chuva ácida. Ela ocorre através da conversão do S02, que é o dióxido de enxofre, e pode ser liberada através da queima também de combustíveis fósseis, no caso a gasolina, né, que é a grande maioria dos nossos veículos. Ao entrar em contato com a atmosfera, grande parte do dióxido de enxofre ele oxida, e esse ácido sulfúrico e os outros ácidos, após reagir com a água, o óxido de carbono formam os ácidos sulfúrico e o nítrico, que tornam responsável por baixar o pH da água, da chuva no caso, e aí, ao baixar o pH, aí a chuva ácida, além de destruir as carrocerias dos próprios veículos, né, fachadas dos nossos monumentos históricos, enfim, que muitas vezes também não tem uma manutenção devida. Essa chuva ela pode evidentemente trazer problemas de saúde, ela afeta a vegetação, enfim, uma série de situações relacionadas à questão da chuva ácida. A questão do aquecimento global, a grande concentração de gás carbônico, isso aí é notório, que é liberado na atmosfera pelos automóveis. E um outro exemplo é do impacto ambiental, gerado também pelo trânsito, né, que interfere diretamente no aumento do aquecimento global. Tá? As alternativas menos poluentes. O álcool, ele polui menos que a gasolina polui menos que o diesel, o gás natural ainda é pouco utilizado no Brasil, os óleos vegetais ainda estão sendo testados, né? Uma forte tendência, na realidade, como nós já havíamos mostrado anteriormente, seria a utilização aí dos veículos elétricos. Tá? Agora, aquela situação que nós vimos aí no vídeo, eu chamo a atenção dos senhores. Será que essa ficção realmente é só ficção? Pessoal, olha, 233 municípios baianos sofrem com a seca. E hoje, uma realidade, o Exército ele já controla a distribuição de água em algumas cidades. Ou seja, isto é uma realidade, né? É lógico que o vídeo ele mostra algo que pode acontecer de forma mundial, mas hoje, no Brasil, não longe daqui, o Exército ele já controla a distribuição de água. São hoje quase 1.000 cidades que sofrem com a falta de água. Tá bom? Então, por isso que eu fiz aquela observação, quando eu falei do vídeo, falei, prestem atenção no vídeo, e agora a gente faz esse link, né? Bom, nós temos aí uma empresa que também apareceu ali no vídeo, e hoje já é uma realidade aqui no Brasil, uma empresa que transforma a água do mar em água potável. A biomédica Lúcia Abel, com o apoio inclusive da USP e da Unip, ela realizou um estudo de cerca de 3 anos sobre essa água que é fabricada lá em Bertioga, e após todos os testes foi concluído que a água realmente é boa para o consumo, conforme o vídeo também demonstra, né? A utilização
da água do mar. Isso hoje também já é uma realidade. E aí, a nível de curiosidade, temos uma outra empresa que diz que vai transformar na realidade a água da umidade do ar, vejam vocês, da Amazônia, e também uma água potável. Na realidade, eles, segundo a reportagem também do G1, o investimento inicial nessa fábrica gira em torno de 30 milhões, ou estão bem confiantes em vender a água produzida do ar da Amazônia. É um investimento alto. Nesta exposição traz aí todo o apetrecho, o aparato para produzir essa água, né? Ela é retirada do ar, e aí ali no primeiro momento ela passa por um processo de filtragem e até chegar ao final como uma água realmente livre para o consumo. O que chama atenção na realidade desta empresa é o valor que eles estão oferecendo esta água, tá, pessoal? Para os senhores terem uma ideia, isso aí é em euros, enfim, é um valor realmente bem alto. Bom, agora eu vou convidar o meu colega aí, o Jefferson, para ele me ajudar. Também fugindo do tradicional, né? Eu creio que vocês merecem, tá? Por dispor do tempo de vocês. Eu peço para que os senhores acompanhem e colaborem com relação a uma música que vem a brilhantar ainda mais a nossa exposição e faz parte do nosso trabalho aqui apresentado, ok? Que é a música Planeta Água. E após esta música, nós vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho. Eu tenho mais algumas palavras para os senhores e em seguida eu vou passar aí a palavra para o nosso próximo palestrante, ok? Água que nasce na fonte serena do mundo, que abre um profundo grotão. Água que faz inocente e acha e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem nas pedras, no véu das cascadas, rombo de trovão, e depois dormem tranquilas nos leitos dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de águas da chuva alegra arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Água que move moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra.
abre um profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Vamos lá. Terra, água, terra, planeta, 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 Obrigado. É isso aí, pessoal. Eu escolhi uma frase aqui para terminar a minha exposição. Uma frase de François Rabelais. Ele tem uma frase que vale para nós, creio eu, ao meu ver, nos levará a uma reflexão sobre o que fazemos hoje, né, em relação ao nosso meio ambiente. Rabelais, grande nome da Renascença francesa, ele diz o seguinte: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Podemos, devemos. Vamos fazer alguma coisa, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Vamos receber agora. Antes do mais, eu devo, isso é protocolar, como representante da alta administração, tecer considerações. Antes mesmo de um conceito de urbanidade, de um conceito de civilidade ou algum termo que disso se aproxima. O professor José Ailton, não preciso falar sobre o brilhantismo, da sua cátedra, da sua experiência. Mas, professor, o que eu não posso deixar de falar, por gentileza, o senhor poderia ficar em pé um minutinho? Esse talento, esse intelectual, esse moço é cria nossa, é produto nosso, é gente nossa. É isso que nós produzimos aqui, professor. Veja, então não poderia deixar de fazer essa saudação. E aqui eu termino a minha fala. Muito obrigado ao presidente da mesa. Então, parabéns aos nossos palestrantes. E vamos à interação, por gentileza. O professor Wagner aqui nos fez uma sugestão que o encerramento poderia ser com a bela apresentação do Planeta Água, que já foi feita durante o curso da palestra. Seria a melhor forma de encerrar esta noite em que tomamos consciência. E antes de começar o Planeta Água,
vamos entregar certificados e um presente para 2 alunas aqui indicadas pela coordenação, Isabela dos Santos e Daniela Duarte. Estão aí? Sim, sim.